Olá, hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro. Estamos começando a semana com mais uma edição do Panorama. Confira agora o que preparamos para você. No Giro de Notícias, Ministério da Saúde orienta a população para atualizar o cadastro nos postos de saúde. Câmara dos Deputados aprova texto que cria programa Casa Verde Amarela. Secretaria de Saúde de Caratinga disponibiliza centros de atendimento médico para Covid-19 no feriado. Você vai ver também: idosos e indígenas terão prioridade na vacinação contra o coronavírus. Pós-pandemia, servidores querem opção de trabalho remoto. E ainda, vestibular de medicina do UNEC adota procedimentos de segurança contra o coronavírus. Essas e outras notícias agora no Panorama. O Ministério da Saúde está orientando a população para que compareça aos postos de saúde caso precise atualizar o cadastro na unidade. O banco de dados vai ser utilizado para a vacinação contra a Covid-19. Nós estamos pedindo para que a população procure o seu posto de vacinação, procure sua unidade básica para atualizar o seu cadastro. Porque um dos dados que nós iremos utilizar para chamarmos as pessoas a ser vacinados é a partir dos CPFs. A partir do momento que se tem mais vacinas licenciadas, que se tem mais quantitativos disponíveis, há de se pensar sim e se planejar a inserção de novos grupos, principalmente no que diz respeito à manutenção dos serviços essenciais no país. A Câmara dos Deputados aprovou o texto que cria o programa Casa Verde Amarela, que substitui o Minha Casa Minha Vida. O novo programa pretende impulsionar a construção civil no país. Com a mudança da legislação do Casa Verde Amarela, a gente tem um acréscimo de até 25%, em torno de 100 mil unidades a mais por ano, dentro de um processo gradativo de crescimento até a sua estabilização nesse número ao longo dos próximos 3 anos. Então vai haver um crescimento gradual pela oferta maior de recursos com a diminuição dos custos, né, do agente financeiro e do agente operacional, que é a Caixa Econômica, bem como com a redução dos juros do Fundo de Garantia. Durante o período chuvoso, adotar ações preventivas e evitar situações de risco é fundamental. Dentre os principais causadores de ocorrências com vítimas relacionadas à chuva estão as inundações, os deslizamentos e as descargas elétricas. Também podem ocorrer alagamentos, enxurradas, vendavais e granizos. O agente operacional da Defesa Civil de Caratinga, João Henrique Vieira, traz algumas recomendações. A gente pede que as pessoas fiquem atentas aos alertas da Defesa Civil. Se houver alguma chuva mais considerável, mais alarmante, a gente vai estar passando um alerta para a população, que as pessoas, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a Defesa Civil no número 199. A gente tem plantonistas aqui 24 horas para atender e em qualquer solicitação de vistoria que a gente possa precisar responder, né, se precisar fazer alguma vistoria de urgência, a gente vai atender. Em virtude do ponto facultativo desta segunda-feira, dia 7, e do feriado de amanhã, dia 8 de dezembro, a Secretaria de Saúde de Caratinga está disponibilizando 2 centros de atendimento médico exclusivos para casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Em virtude do ponto facultativo do dia 7 do feriado do dia 8 de dezembro, a Secretaria de Saúde de Caratinga irá disponibilizar nestes 2 dias 2 centros de atendimento médico exclusivos para casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Os pontos de atendimento funcionarão de 7 horas da manhã à meia-noite na Policlínica Municipal, na Praça Calógeras, número 87, telefone 3329-8039, e no PSF do bairro Santa Cruz, na Praça Marta Carli, telefone 3329-8014. A Secretaria de Saúde ressalta que a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, como sempre, funcionará 24 horas, atendendo neste período as urgências e emergências, inclusive casos suspeitos de Covid-19. A versão preliminar do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 foi anunciada. Ela é composta por 4 fases e dá prioridade a profissionais da saúde, idosos, indígenas, professores, forças de segurança e presos.
normalmente os mais vulneráveis e expostos à doença. A vacinação contra a Covid-19 deve começar no primeiro trimestre do ano que vem aqui no Brasil e terá 4 fases, conforme anunciado anteriormente pelo jornal Panorama. Quando surgir o imunizante, as primeiras doses serão aplicadas nos grupos de maior risco: profissionais de saúde, idosos com mais de 75 anos, cidadãos com 60 anos ou mais que moram em asilos e instituições psiquiátricas, além da população indígena. A gente pensa quais são os objetivos de uma vacinação. Claro, qual é o grande objetivo? É contribuir para a redução de morbidade e de mortalidade pela Covid-19, bem como a redução da transmissão da doença. E quais são os objetivos específicos que nós queremos? Vacinar grupos prioritários com maior risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença e vacinar populações com maior risco de exposição e, consequentemente, transmissão do próprio vírus. E nisso nós começamos a pensar em critérios para a definição de grupos, para mantermos o funcionamento de serviços essenciais e, claro, de todos os trabalhadores do Brasil, aqueles que estão mais expostos ao vírus, encontram-se os trabalhadores da área da saúde. Mas, para além disso, nós pensamos também na análise da situação epidemiológica, que são os grupos de maior risco de agravamento e de óbito. E, baseado nisso, próximo slide, ficou definido, portanto, 4 fases ou 4 grandes grupos prioritários. A chamada fase 1, que seria, portanto, os trabalhadores de saúde, idosos acima de 75 anos, idosos acima de 60 anos institucionalizados, que vivem em instituições de longa permanência, e a população indígena. Na fase 2, entre pessoas no intervalo etário de 60 até 74 anos, nesses 3 grupos, de 70 a 74, de 65 a 69 e de 60 a 64. Na fase 3, as pessoas com comorbidade e, na chamada fase 4, os professores, os trabalhadores das forças de segurança e salvamento, os funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade, tanto a população adulta quanto a população ainda na fase da chamada dos adolescentes. Esses grupos definidos preliminarmente pelo Brasil são muito semelhantes aos que já foram estabelecidos em outros países, como os Estados Unidos e o Reino Unido. O Brasil já firmou acordo para a compra de 104.400.000 doses com o consórcio Oxford-AstraZeneca e 42,5 milhões no âmbito do grupo COVAX Facility, que reúne governos e empresas de diversos países. O Ministério da Saúde manteve reunião nas últimas semanas com outros grupos desenvolvendo vacinas, como a Pfizer e a BioNTech, o Instituto Gamileia e a Bharat. Vacinas para a Covid-19, fizemos do dia 16 ao 20 de novembro reuniões com desenvolvedoras, com farmacêuticas de vacinas para a Covid-19. Entre elas fizemos reuniões com a Pfizer, com a Janssen, com a Gamileia, com a Moderna, com a Bharat e com a AstraZeneca da Fiocruz. Todas essas são essas 6 desenvolvedoras, todas elas estão em fase 3, com diversas plataformas, a da Pfizer de RNA mensageiro, a da Janssen, Gamileia e da AstraZeneca com vetor viral não replicante, a da Moderna também de RNA mensageiro e a Bharat de vírus inativado. De acordo com o Ministério, o planejamento apresentado pode sofrer alterações no decorrer dos debates sobre o esforço de imunização contra a Covid-19. Os representantes da pasta informaram durante a reunião que estão negociando a aquisição de mais seringas e agulhas. O órgão está providenciando a aquisição de 300 milhões de seringas no mercado nacional e 40 milhões no internacional. Governos estaduais firmaram parcerias próprias, como o de São Paulo com a Sinovac para a Coronavac e os governos do Paraná e da Bahia com o Instituto Gamileia para
Sputnik V, mas não houve anúncio de planos específicos. Nenhuma dessas vacinas obteve ainda a autorização da Anvisa. Qual foi a orientação que nós fizemos, que o Ministério da Saúde fez para as desenvolvedoras de vacina para a Covid-19, né? Primeiro ponto, é importante falarmos da impossibilidade de aquisição de produto sem um registro na Anvisa, né? Temos, portanto, a possibilidade de um memorando de entendimento não vinculante, enquanto não houver um registro na Anvisa, e, fundamentalmente, a solicitação de informações técnicas a essas desenvolvedoras sobre a eficácia e segurança da vacina, as características da vacina, tipo forma farmacêutica, validade, transporte, armazenamento, via de administração, e o status de cada desenvolvedora quanto à submissão contínua de documentos à Anvisa. É fundamental que o Ministério da Saúde tenha clareza sobre todos esses documentos e como se acompanha todo esse processo pelas desenvolvedoras. A maioria dos servidores públicos prefere o trabalho remoto em tempo integral, mesmo depois da pandemia. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Escola Nacional de Administração Pública, em parceria com o Banco Mundial e o Ministério da Economia. A pesquisa foi realizada com cerca de 43 mil servidores de 19 órgãos públicos da União, estados e municípios entre agosto e setembro de 2020. O levantamento mostrou que apenas 12% dos servidores se sentiriam confortáveis em retornar ao trabalho em regime de tempo integral e aproximadamente 35% estão dispostos a voltar em escala rotativa. Já outros 38% dos servidores seriam totalmente contra o retorno ao trabalho presencial. A maioria deles, 57%, gostaria de voltar às atividades em turnos ou dias alternados. Em relação à saúde e segurança no local de trabalho, o protocolo que os servidores esperam que seja adotado deve contemplar, prioritariamente, desinfecção diária dos espaços, distanciamento social, horário flexível e verificação de temperatura. A gente está antecipando um pouco uma coisa que todo mundo já estava meio sentindo vontade de fazer, que é não ter a necessidade de vir 5 dias por semana, passar o dia juntos aqui. A animação já é um trabalho, ele é bastante individual, ele é introspectivo. Se você visse aqui antes da pandemia, era um monte de gente de fone de ouvido trabalhando, cada um no seu computador. Agora eles estão em casa fazendo o mesmo. Ao meu ver, essa questão do home office está sendo excelente, né? Tanto para o governo, né? Porque está deixando de gastar mais dinheiro, né? com os servidores, afinal de contas. Né? O gasto só, por exemplo, o gasto com o auxílio de transporte do pessoal acho que já é bem alto, né? E eu acho que isso também está sendo excelente, porque as pessoas deixam de estar ocupando ali os prédios, né? As repartições, e deixando, por exemplo, a luz acesa, né? É um gasto, né, gente? Por mais que a gente não leve muito isso em consideração, existe um gasto, e é um gasto muito alto, né? Que a gente tem ali quando a gente está trabalhando presencialmente, que é um gasto com luz, né? Você tem um gasto também com água, né? Tem um gasto, por exemplo, com materiais de limpeza, né? Impressão, né? Alguns equipamentos que a gente acaba utilizando ali, né? Então tem, no caso, toner, impressora, papel, etc. Então tudo isso aí a gente está deixando de estar utilizando, está deixando de estar consumindo aí nesse período que a gente está fazendo o home office, né, gente? Com relação ao trabalho remoto em tempo integral, as instituições com maior percentual de servidores nessa modalidade entre os meses de abril e julho foram a Controladoria Geral da União, o Ministério do Turismo, a Advocacia Geral da União e o Ministério da Economia. Entre as preocupações apontadas pelos servidores, a maior é a de contrair a Covid-19 no trabalho e infectar familiares. Também existe preocupação sobre os locais adequados para deixar as crianças e em relação às poucas opções de transporte. A utilização de máscaras é um item que deve ser obrigatório, na opinião de 42% dos entrevistados. Pelo visto, o home office ou trabalho remoto
ganhou a preferência de muitos servidores, chegando para ficar. Trabalhar em casa já era uma realidade para muitos profissionais. Em casos extremos, como o de isolamento social para a prevenção do coronavírus, o home office deixou de ser uma exceção e se tornou a regra, pelo menos para quem pode trabalhar majoritariamente no ambiente digital. O importante é se autoconhecer, entender quais são os obstáculos que te atrapalham em relação à sua produtividade e trabalhar para que eles não aconteçam durante sua rotina de trabalho no escritório home office. E isso é super importante se você for trabalhar dentro de um time. A gente recomenda que você alinhe seu horário com o seu time e também com o seu gestor, já que as pessoas podem mandar uma mensagem para você no horário comercial e você só responder às 2 da madrugada. Estruture uma programação como se fosse um dia típico de trabalho, porque manter essa programação, manter esse guiazinho vai te ajudar tanto a você conseguir entregar de forma mais objetiva, quanto a te manter motivado até o final do expediente. E isso pode acontecer de diversas maneiras. Desde reservar um bloco específico na sua agenda para fazer reuniões, ligações ou então tarefas mais criativas, é muito fácil nossa vida profissional se confundir com nossa vida pessoal. Uma coisa muito importante é que se você definiu que você vai trabalhar até as 18 horas, todo mundo da sua casa precisa saber que você não vai estar disponível nesse horário. É como se você estivesse no seu escritório lá dentro da empresa. Além disso, não é porque você está de home office que você vai estar disponível ou muito menos estar de folga para conversar. E seus familiares e amigos precisam saber disso. E se você conseguir ter um espaço específico na sua casa, onde você vai conseguir entrar para trabalhar e trancar a porta, como um escritório ou um próprio quarto, funciona ainda mais. Agora vamos ver como fica a previsão do tempo para o início desta semana em Caratinga e região. Na terça-feira em Caratinga, sol com muitas nuvens durante o dia e pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 21 e 26 graus. Amanhã em Bom Jesus do Galho, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. A mínima é 21 e máxima 27 graus. E em Ubaporanga, a previsão é de chuva a qualquer momento. Mínima 21 e máxima 26 graus. No último domingo, os candidatos a uma vaga no curso de Medicina do Centro Universitário de Caratinga realizaram as provas do vestibular. Devido à pandemia da Covid-19, uma série de protocolos foi adotada para proteger os participantes contra o coronavírus. Uso obrigatório de máscara, desinfecção das mãos, verificação da temperatura. Dentro das salas, um número reduzido de cadeiras para manter o distanciamento de 1,5 m entre os candidatos. Esse foi o procedimento adotado no vestibular de medicina do UNEC, aplicado simultaneamente em Caratinga, Nanuque, Belo Horizonte e Vitória. O vestibular de medicina, sem dúvidas, foi um desafio para a instituição devido à questão pontual que nós estamos vivendo, esse momento de exceção da pandemia do Covid-19, porém tudo ocorreu dentro da normalidade, todos os protocolos foram seguidos, todas as regras de distanciamento, de álcool em gel, de todos os protocolos de segurança foram seguidos e ocorreu tudo bem. Atenção redobrada também por parte dos candidatos. Rodrigo veio de Manhuaçu para realizar as provas e conta que as discussões sobre a pandemia foram uma constante no curso preparatório. Essa está sendo uma época muito importante para a gente repensar nossos hábitos, até a nossa questão de higiene, como mundo afora e em casa. Que eu acho que, pelo menos eu, não costumava ter o hábito de lavar as mãos todo o tempo ou de passar o álcool ao chegar e sair de casa. Isso é uma coisa muito importante para o número de vírus e bactérias que podem se proliferar. Eu acho que está sendo bem importante para melhorar a questão da saúde preventiva. Que o maior problema da medicina no Brasil é que a gente pensa muito sobre qual remédio dá e sobre como tratar o problema. A gente nunca pensa muito sobre como prevenir e cuidar da saúde em geral do indivíduo. Sandra é fisioterapeuta formada pelo UNEC e trouxe o filho para fazer o vestibular de medicina. De acordo com ela, a adoção das medidas preventivas é mais um fator de confiança na instituição. Ao Covid-19, todo cuidado é pouco, na verdade, né? Então, o álcool em gel que eles estão utilizando, né? O distanciamento, isso é muito importante. Né? Nós temos que ter muito cuidado que a doença está evoluindo muito, né? E afeta muito a parte respiratória, então nós temos que ter muitos cuidados. Espero que ele consiga, né, exercer
né, a profissão, né, a faculdade de medicina e depois exercer bem, porque eu confio, né, nessa instituição. Estamos chegando ao fim da edição desta segunda-feira. Para rever as reportagens do Panorama e seguir conectado com as notícias ao longo do dia, acesse as nossas redes sociais. Vamos ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência e companhia. Uma ótima semana a todos. Amanhã a gente se vê. Até lá!